bem-vindos a mais um podcast do Terapeuta Próspero. Viemos aqui para discutir com você as principais estratégias para você se tornar um terapeuta próspero. Isso é, faturar de 15 a 50 mil vivendo a sua missão. Eu sou Patrícia Guimarães. Eu sou Fábio Moreno. Eu sou Alex Cruanes. E hoje vamos falar sobre a sua terapia é caro ou barato? Alex, fala um pouco pra gente sobre esse conceito de caro, barato em relação ao marketing. Legal, Patrícia, vamos lá. Esse podcast ele é muito especial, porque de verdade a gente sabe que os terapeutas têm uma dúvida tremenda em cobrar. Primeiro, tem algumas crenças envolvidas, porque a gente tem essa alma terapeuta que você fala muito bem, a gente quer fazer o bem, a gente quer, ajudar o próximo, dar o nosso melhor, e aí na hora de cobrar o terapeuta muitas vezes fala, mas será? Eu sei lá, e às vezes acaba se confundindo, o que acontece? Tá cobrando errado, não tá cobrando direito, às vezes cobra muito mais barato do que deveria, ou de repente quando acha que tem que cobrar mais, está cobrando caro em relação ao que realmente deveria cobrar. Então, essa realmente é uma dúvida que com certeza está na mente da maioria de nós terapeutas. Minha terapia, ela é barato, minha terapia, ela é cara. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, existe um marketing que a gente trabalha o valor, o marketing do valor. E nós, do Terapeuta Prósperos, utilizamos o marketing do valor. Nós não estamos focados no marketing do preço, no marketing da precificação, e sim no marketing do valor. Então, para poder responder essa pergunta, eu vou trazer aqui alguns fundamentos, alguns elementos desse marketing, para que fique mais claro no nosso mindset, para que a gente consiga ter uma percepção cognitiva melhor e aí sim eu possa dar essa resposta definitivamente. Então vamos lá. Imagina o seguinte, o Conselho Federal de Psicologia, ele coloca uma tabela de preço e ele padroniza o valor da terapia no Brasil. Quando ele coloca isso, o que ele está dizendo? Ele está precificando, ele está dizendo que a terapia custa X reais. Eu não consultei a terapia, vamos dizer aqui que seja R$200. Então, está dizendo, terapia custa R$200. Com esse prisma, o que eu posso entender? Se eu cobrar R$100, eu estou cobrando barato. Se eu cobrar R$300, eu estou cobrando caro, certo? Legal. Só que a partir do momento que a psicoterapia, ela também foi aceita no plano de saúde, o que aconteceu? Muitas pessoas pensam, eu fazer terapia? Pagar R$200? Não, vou no convênio. Porque, cara, no convênio eu não pago nada. No convênio é de graça. O que aconteceu quando aconteceu esse movimento nas psicoterapias? O valor da terapia caiu lá para baixo. As pessoas, a palavra psicoterapia tinha um preço de mercado, basicamente caiu esse preço. Desculpa, mas isso é lei áurea do mercado. Qual que é a lei áurea do mercado? Oferta e demanda. E então, se eu tenho uma demanda menor do que a oferta, se eu tenho uma oferta maior que a demanda, o preço cai. Então essa é a estratégia que o marketing tradicional utiliza para definir o preço de um produto, o preço de um serviço. Uma das estratégias, Não vou falar em produto aqui, vamos falar basicamente em serviço, porque produto nós temos alguns insumos, nós temos matéria-prima, enfim. Serviço basicamente é isso, é minha hora, certo? Quanto vale a minha hora? Quanto custa a minha hora? Quando a gente leva para o mercado, é o que o mercado quer pagar. Então, agora, vamos pensar na década de 50. Quantos médicos nós tínhamos, não é verdade? Eram raros. Então, médico era uma profissão que ele cobrava o quanto ele queria. Inclusive, tinham poucas pessoas com grande poder aquisitivo, mas essas poucas pessoas, elas conseguiam suprir a demanda dos médicos que cobravam uma fortuna na época. Hoje o cenário está diferente, hoje a gente tem muito médico, hoje a gente tem plano de saúde e a gente consegue, por exemplo, nós temos até clínicas populares que você tem preço tabelado, se eu não me engano, R$120, você tem diversas especialidades na área médica. Então isso é preço.
tá? Agora, existe um outro conceito, que é o conceito de valor. Então vamos lá, imagina o seguinte, você sentiu uma palpitação no coração. O que você faz? Eu vou no meu plano de saúde, para quem tem, e eu marco um cardiologista. Ele vai fazer uns exames, um ecocardiograma, ele vai medir, né, o meu coração, enfim, e vai falar, olha, Alex, você está com sopro, não, você não está com nada, foi algo simples. Agora, esse mesmo médico chega para mim e fala, Alex, você está com um problema no miocárdio, você tem que fazer uma cirurgia de extremo risco, e essa cirurgia, olha, eu vou ser sincero, eu mesmo não sou expert, eu nunca fiz, ou às vezes que eu fiz, todos os pacientes meus morreram, em outras palavras, eu vou te indicar aqui um amigo meu professor, um especialista que trabalha, ele faz cirurgia todos os dias, ele atende pacientes todos os dias no Albert Einstein, mas olha, eu vou te falar, o índice de resultado dele é altíssimo. Fala para mim, quanto eu estou engajado para procurar esse médico para fazer uma cirurgia de alto risco? Quanto vale a sessão desse médico? E quanto custa? Com certeza custa caro. Por que custa caro? Entre aspas, tá? Sei que tem gente que só está me ouvindo, estou fazendo um sinal de aspas aqui. Por que custa caro? Na verdade não custa caro, custa o que vale, porque ele é o único ou um dos poucos no mundo que vão ter condição de me ajudar, de resolver o meu problema. Ou seja, quando aquele médico mostra para mim que ele tem um professor, um especialista, alguém que só trabalha com aquilo, alguém que se dedica a vida inteira com aquilo, que tem um grande resultado, ele eleva o valor daquela pessoa. Ele mostra uma autoridade no nível de valor. E ali na minha cabeça, naquela dor extrema que eu estou sentindo, naquela minha necessidade que eu estou precisando, eu não estou pensando em preço. Eu só penso assim, se eu não puder pagar com o meu dinheiro, eu dou um jeito, mas eu vou resolver. Agora, imagina se fosse o seu filho, imagina se fosse a sua mãe, isso aumenta mais ainda. A gente dá um jeito. Então, gente, existe um marketing que está focado em preço, em precificação, em commodity, né? Então, por exemplo, um exemplo muito famoso no mundo do marketing é o café, né? Quanto custa uma saca de café? Então, a saca de café, ela é um commodity, o mercado determina o preço, sei lá, R$50 a saca de café, não sei quanto custa a saca de café, né? Mas aí, beleza, R$50 uma saca de café, né? Sei lá, um monte de quilo de café. Quanto vale? Não vale, custa. O café custa R$50 o saco. Legal. Aí, de repente, eu vou no mercado e compro o café, para não falar marca, né? O café popular, que a gente compra de caixinha, meio quilo, e vou fazer um café em casa. Quanto custa uma xícara de café? Já aumentou muito mais o preço, o meu café final, né? Do pacote de café em relação à saca de café já custa muito mais caro. Então meu cafezinho vai aumentando de preço. Mas ainda é irrisório, né, gente? Um cafezinho é irrisório. Legal. Aí eu vou tomar um café na padaria, tá? Aqui na nossa região de São Paulo, um cafezinho expresso, por exemplo, ele custa em torno de R$4, R$6. Pô, R$4, R$6, né? Então, assim, o preço já não são mais centavos, já estamos falando de alguns reais. Por quê? Porque aumentou o valor, eu vou ter uma experiência diferente, eu vou tomar um café expresso, quentinho, na padaria, no mercado, legal. Só que daí existe uma empresa chamada Starbucks, tá? Não estou fazendo propaganda, não ganho nada, mas é um case de mercado. A Starbucks, ela trouxe uma inovação, ela trouxe um marketing da experiência, que é um dos fundamentos também do nosso marketing. E o marketing da experiência, quando você pedir um café no Starbucks, você dá o seu nome e a pessoa te chama pelo nome. E ali você tem cafés especiais, cafés diferentes. Então, você vive uma experiência de um café diferente. Aquele café já vai para R$10. Ou seja, o valor agregado àquele produto e serviço é muito maior do que a saca do café. Porque quanto custa o café? Custa muito pouco. Agora, quanto vale a experiência de tomar um café no Starbucks? Muito alta. E aí, então, já estou começando a mostrar para vocês uma coisa. Existe o preço e existe o valor. Quanto custa algo,
quanto vale esse algo? Então, quanto custa um médico generalista? Um médico generalista, basicamente quem tem convênio vai no médico. Não é assim, vou no médico, vou no clínico geral. Quando você vai para um especialista, já melhora, já aumenta o valor da consulta desse médico. Alguns nem atendem no convênio ou te oferecem um serviço premium depois, o convênio é apenas um atrativo para eles, já é um médico diferenciado. E existe aqueles técnicos extremamente especialistas em determinado assunto, que ele é expert no assunto, o valor dele fica lá em cima. Então, gente, existe o preço, existe o valor. Mas nesse inteirinho de preço e valor, existe algo que aí entra o marketing, que é a percepção de valor. Então, algo custa, algo vale. Mas não adianta nada algo ter um valor se o cliente não percebe esse valor. Então, se eu posso muitas vezes estar no SUS, eu posso estar no INCOR, quem não sabe, nos maiores hospitais do coração, né, do América Latina, pelo menos, e eu tô com bam pelo SUS, mas de repente eu, por estar no SUS, eu posso achar que eu vou ser mal atendido e eu tiro meu filho de lá e levo ele para o meu plano de saúde. Você tirou das mãos de um dos maiores especialistas e levou para talvez um médico que não vai dar o mesmo resultado que aquele do SUS. Ou por que a gente faz isso? Porque eu não reconheci o valor, eu não percebi o valor daquele profissional, daquele médico. Percebe, gente? Isso é comum de acontecer, né? Eu tenho plano de saúde, mas eu já precisei ir para o SUS e foi muito bem atendido, inclusive. E no primeiro momento, meu Deus, eu vou para o SUS, que absurdo! E chegou lá, eu fui super atendido, me receberam super bem, me deram resultado. Mas eu poderia, de repente, ir para uma outra cidade, porque a cidade que eu estava, né, não tinha o plano de saúde. Para falar melhor, eu estava com a minha esposa, né, na cidade onde ela nasceu, no interior, e eu tive uma crise renal. Gente, quem já teve crise renal sabe o que eu estou falando. Crise renal é comparada à dor do parto. E aí eu tive aquele troço que eu não sabia identificar o que eu estava sentindo, não conseguia nem falar de dor. Um hospital que atendia meu plano estava a quilômetros de distância, eu estava sofrendo de dor. De repente, minha esposa me pega e me leva para o SUS. Eu não conseguia falar. Eu falava, pelo amor de Deus, eu não quero entrar nesse lugar. Que isso? E cheguei lá, eles rapidamente me acolheram, rapidamente me deram uma injeção, né? E, enfim, tiraram a minha dor. Percebe? Então, a metáfora é exatamente a mesma. Muitas vezes a gente pode estar de frente com aquilo que vai resolver a nossa dor, resolver o nosso problema, e eu não dou valor, porque eu não construí a percepção de valor na minha mente. Então, respondendo a pergunta da Patrícia, nós do Terapeuta Próspero, o que nós fazemos? Nós entendemos que o mercado cobra um preço, nós sabemos o nosso valor, e eu vou falar daqui a pouco o que determina o valor, mas o segredo está em a gente aumentar a percepção de valor, em fazer com que o nosso cliente perceba que o valor da nossa terapia é muito maior do que custa. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu vou cobrar R$400 na minha sessão de terapia, se eu fosse vender por sessão. E quando eu começo a trabalhar o meu cliente, eu começo a mostrar o meu valor, eu começo a mostrar os resultados que meus clientes obtiveram, eu começo a mostrar tudo aquilo que eu posso proporcionar, as minhas técnicas, o meu diferencial, e ele começa a construir na cabeça dele e fala, meu Deus, o Alex vai me cobrar R$1.000, essa terapia deve ser muito cara. E aí quando eu apresento o meu preço, o que acontece? Ele, nossa, só isso? Mas uma terapia de mercado está custando 100, 200 e eu estou cobrando 400. Mas na cabeça dele, essa terapia está custando R$800.000. Por que isso acontece, gente? Porque existem estratégias do marketing onde a gente consegue aumentar a percepção de valor e o cliente enxerga um valor extremo no nosso trabalho e aí quando a gente oferece o preço se torna ínfimo.
Muito legal, porque na verdade o que o terapeuta tem que perceber é que ele precisa passar essa confiança, essa segurança na hora que ele está com o cliente. Ele precisa mostrar para o cliente qual é o valor. Então ele precisa desenvolver uma segurança, uma confiança nas suas técnicas, no produto que ele possui para poder trabalhar. Ele precisa acreditar que realmente esse produto é bom, porque quando ele acredita e gosta daquilo que ele está fazendo, da ferramenta que ele está utilizando, ele consegue transmitir esse valor, porque é uma verdade e aí soa sincero. E quando ele percebe que ele tem bons resultados com a ferramenta que ele escolheu para trabalhar, que realmente os resultados são transformadores, ele passa essa transformação para o cliente e o cliente sente através dele que realmente ele está se valorizando, né? É muito importante a gente poder se valorizar na hora que a gente está apresentando o nosso produto, o nosso método, a gente mostrar que a gente não dá desconto, que o desconto não faz parte desse processo, que na verdade a gente reconhece o tanto que vale aquilo que a gente faz, que a gente gosta muito, que a gente dedicou horas da nossa vida para estudar, para se especializar, se aperfeiçoar na ferramenta que a gente utiliza para trabalho e que isso tem um valor, porque isso dá um diferencial na hora de ele poder escolher quem ele vai querer para trabalhar com ele, né? Esse diferencial. Eu acho que vocês já ouviram aquela metáfora do ovo da galinha e do ovo do pato, né? Que o ovo do pato tem muito mais nutrientes que o ovo da galinha. Por que o ovo da galinha vende mais? Porque ela faz barulho na hora que ela coloca o ovo. Então, isso é muito importante, a gente precisa fazer barulho, a gente precisa mostrar os nutrientes que tem o nosso produto. Quantos benefícios ele causa para o nosso cliente, quais os benefícios que ele vai levar para o nosso cliente, qual a transformação que ele vai surtir na vida do cliente. Alex, como o terapeuta pode saber e identificar se a sua terapia está caro ou barato? Uau, vamos lá, né? Vamos responder então a pergunta principal do vídeo, né? Então, terapeuta, como é que você vai saber se a sua terapia está cara ou barata? Bem, simples assim. Se você tiver uma terapia de R$500 e o seu cliente tiver na mente dele que custa 1.000, a sua terapia está barata. Mas, se você estiver cobrando R$100 pela sua terapia e na mente do seu cliente, o seu cliente achar que vale 50, a sua terapia está cara. Então percebam, gente, caro e barato é uma percepção na mente do cliente. Então, o terapeuta próspero é aquele que trabalha primeiro o valor, sabe quanto vale a sua terapia. A gente acabou não falando disso nesse podcast, né? O que é o valor da terapia? Então, quanto vale a sua terapia? Aí eu vou deixar essa pergunta para que você me responda. Quanto vale a sua terapia? Baseado nas técnicas que você aprendeu, baseado no tempo de trabalho que você já fez, executou, sua experiência, seu know-how, o quantas horas de dedicação e estudo, o teu amor, você sabe quanto vale a sua terapia. E de verdade, o terapeuta próspero é aquele que cobra o que vale a terapia. Nem mais e muito menos. Porque se eu sinto que vale R$500, eu devo cobrar R$500, porque vale R$500. Porque quando eu cobro os R$500 por sessão que eu acredito que vale, eu sinto que vale, eu me dedico, eu me entrego, é um troca, um ganha-ganha. Agora, se eu sinto, sei, acredito que vale 500 e cobro 400, eu não dou 100%, eu dou 90%. E o meu resultado também vai ser menor. Tá, Alex, mas eu sei que vale 500, eu sei que vale 200, eu sei que vale... Não importa, cada um sabe o quanto vale a sua terapia. Diferente da tabela de preço e precificação que o mercado impõe, o que a gente mostra para você é o seguinte: só você sabe o quanto vale a sua terapia. O valor da sua terapia, só você sabe. Agora, se você estiver cobrando menos do que vale e o seu cliente entender que vale menos ainda, sinto muito, tua terapia está cara. Se você estiver oferecendo
o valor que vale sua terapia, o que você acredita que vale, e quando o teu cliente entender que vale mais, a sua terapia está barata. E aí você fecha muito mais. Nossa, Alex, mas não são todos os clientes que reconhecem valor. Infelizmente, a gente mora num país onde o pessoal, né, às vezes quer dar aquela lei de Gerson, quer ser meio malandro, né? Enfim, é verdade, gente. Não vai ser todo mundo que vai reconhecer o valor. Não vai ser todo mundo que vai querer pagar o que vale a sua terapia. Mas eu te garanto, quando o cliente vê valor, quando o cliente reconhece o valor, quando ele percebe que você, na mente dele, no mindset dele, você é a única pessoa que a partir dali vai ser capaz de entregar o que ele espera, de atender as expectativas dele, você pode ter certeza, ele viu o valor, ele não quer pagar, o que é muito diferente. Mas, à medida que a gente aprende essas técnicas, à medida que a gente vai aplicando, a gente sente confiança em cobrar aquilo que a gente vale. E vocês vão perceber que vão ter muitos clientes que vão pagar a sua terapia pelo que vale e mais. Eles vão indicar a sua terapia. Eles vão te dar depoimentos, que é o que acontece com a gente. E aí, gente, é quando a gente entra no encantamento, a gente entra na etapa final no marketing da atração, quando os clientes começam a vir não mais pelo esforço do marketing direto, e sim por esse marketing da indicação. Legal, né, Alex? E quando você falou de preço e valor, é importante vocês identificarem, porque vai ter pessoas que vão querer simplesmente preço. E aí você tem que identificar se você quer ser um terapeuta de preço ou de valor. De preço, você vai disputar com aquele mercado lá embaixo, um valor pequeno, onde você vai encher tua agenda, mas vai trabalhar todos os dias, sábado, bobear até domingo, para você conseguir um valor que seja adequado para você. Agora, se você é um terapeuta de valor, então aí você pode cobrar mais, porque você está entregando valor para o seu cliente. Então preste atenção nisso, se você quer ser um terapeuta de valor ou de preço. É isso aí, então finalizamos aqui mais um podcast e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!